Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. ONU celebra aniversário com cortes, tristeza e um mundo cada vez mais perigoso. In one unshakable unity of determination to find a way to end war. Em julho de 1945, quando as ruínas da guerra ainda fumegavam na Europa, na China ou no Japão, representantes de 50 países reuniram-se em São Francisco, nos Estados Unidos, para aprovarem a Carta das Nações Unidas. Harry Truman, o presidente norte-americano da época, deu conta no seu discurso das barreiras que tiveram de se superar para chegarem a um texto votado por unanimidade. Um texto que falava em nome de nós, o povo das Nações Unidas. Propunha o fim da guerra que trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Reafirmava a fé nos direitos fundamentais do homem. Reclamava a manutenção da justiça e do respeito das obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional. E prometia promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de um conceito mais amplo de liberdade. O que resta dessa esperança e desse sentimento partilhado para o futuro é pouco. E é cada vez menos. Nestes 80 anos, a ONU foi uma contada dos 5 vencedores da guerra. A União Soviética, depois Rússia, os Estados Unidos, a França, Reino Unido e a China, reunidos num Conselho de Segurança que se esfacelou na Guerra Fria. Nessas décadas, o mundo regressou à guerra na Coreia, no Vietnã, nas frentes do colonialismo e das ex-colónias. Mas, apesar de tudo, a ONU continuava a ser um depósito para a esperança no diálogo e no respeito pelo direito humanitário internacional. Hoje, com a carnificina em Gaza e a barbárie russa na Ucrânia, com o fim do espírito de multilateralismo, a competição geopolítica desenfreada e um presidente americano que quer America Great Again à custa dos seus aliados ou adversários, a letra e o espírito da Carta de há 80 anos parecem uma realidade cada vez mais distante. Em crise, a ONU corta nas despesas e reduz a sua ação humanitária. António Guterres, o secretário-geral, sabe que os tempos de glória e da esperança num mundo mais seguro, justo e esperançoso se desvaneceram. Parabéns à ONU. Mas até quando? Para falarmos sobre este aniversário, temos connosco o professor Adérito Vicente, cientista político e investigador do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professor Adérito Vicente, muito obrigado por vir ao P24, é um prazer tê-lo aqui connosco. A ONU está a celebrar 80 anos na sua maior crise de sempre. Acho que isto é uma opinião partilhada por todos os estudiosos das instâncias internacionais, dos assuntos das instâncias internacionais. O que é que, na sua opinião, mais contribuiu para esta crise? Obrigado pelo convite. Eu gostaria de dizer que, antes de começarmos a falar da questão da crise, nos dias de hoje, temos que falar da formação da própria Nações Unidas, como ela foi formada. Ela foi formada ainda durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Conferência de Yalta, um projeto de Franklin Roosevelt, que depois foi apresentado na altura aos seus aliados, Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e Stalin, na altura, o premier da União Soviética, e basicamente o objetivo era ter uma organização política internacional com caráter universal que estabelecesse, promovesse a paz, a cooperação internacional e os direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial. No entanto, a própria formação desta organização, das Nações Unidas, teve um pecado original, que ainda hoje, se calhar, uns dizem que é a razão porque funciona, outros dizem que é a razão porque não funciona. Então, o pecado original é que, durante esta conferência em Yalta, em fevereiro de 2045, estabeleceu-se a ideia do direito de veto. Basicamente, conferia num dos órgãos das Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o direito dos 5 membros permanentes das Nações Unidas terem o direito de veto sobre qualquer tipo de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porquê é que é relevante? Porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas é o único capaz verdadeiramente de impor força sobre outros Estados. Ou seja, quando nós falamos em resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estamos a falar em resoluções vinculativas, ou seja, com caráter jurídico,
E quando estamos a falar, por exemplo, nas resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, estamos a falar de resoluções políticas não vinculativas. Portanto, o que o professor nos está a dizer, portanto, é que esse mecanismo inicial acabou por se deteriorar com o passar do tempo. Sim, porque a ideia na altura, aliás, até houve alguns países que durante a Conferência de São Francisco, foi a conferência que criou verdadeiramente as Nações Unidas, alguns embaixadores, acho que sobretudo o embaixador australiano, discordava desta questão do direito de veto, o que o embaixador americano lhe disse, ok, se não quiser fazer parte do grupo, não faça. E basicamente foi assim constituída. Mas a ideia, sobretudo destas grandes potências, era garantir que, ao contrário da Liga das Nações, que foi um fiasco, que, por exemplo, não foi capaz de impor a força, por exemplo, a invasão do Japão na Manchúria, uma região na China, por exemplo, entre outros incidentes. Eles queriam criar um Conselho de Segurança verdadeiramente que impusesse a paz e a ordem e o direito internacional. Então, esta foi a forma que eles arranjaram, de uma forma que alguns considerarão pouco democrática para os que não fazem parte do... Sim, em que os mais fortes impõem a regra. O professor citou aí o exemplo da Sociedade das Nações. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte: é de alguma forma possível comparar a tua crise, há quem fala até instrutor das Nações Unidas, da ONU, com aquilo que aconteceu na Sociedade das Nações? Ou seja, o final da Sociedade das Nações, portanto, antecipou de alguma forma, portanto, o escalar de conflitos em vários sítios do mundo. Falou, portanto, da anexação da Manchúria pelo Japão e, enfim, poucos anos depois, 2 anos depois, se a memória não falha, começamos a ter anexações na Europa por parte da Alemanha de Hitler. É de recear uma situação parecida com a dos anos 30 nos dias que correm? Muito boa questão. Lá está, eu volto a falar. Eu falo Liga das Nações, League of Nations, que é a tradução de inglês, e não Sociedade das Nações, que é a Société des Nations, que é a versão francesa. A questão é... Mas é o mesmo, não é? A questão nos dias de hoje é a seguinte. Okay, nós temos um aparelho do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, em que basicamente foi fundado pelos 5... digamos assim, as 5 principais grandes potências vencedoras desta guerra. No entanto, logo a seguir, a 46, os Estados Unidos e a União Soviética entraram basicamente numa guerra fria, e isto, até 1921, criou algumas situações de crise. Mas, noutros aspectos, também, por exemplo, criou situações de negociação e concórdia, em que eles, por exemplo, impuseram a sua vontade a todos os outros. Vou-vos dar um exemplo. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, negociado nos anos 60, permitiu que, por exemplo, outros países que não estes 5 não tivessem armas nucleares. Ou, pelo menos, legalmente não pudessem ter. Aí, neste aspecto, a União Soviética e os Estados Unidos estavam totalmente de acordo. No entanto, no pós-Guerra Fria, depois de 1991, julgava-se que os Estados Unidos e os seus aliados tivessem controle absoluto sobre o rumo da história a nível mundial, porque houve, como sabe, a queda da União Soviética. Depressa se percebeu, no princípio do século XXI, sobretudo após se calhar a primeira crise unipolar dos Estados Unidos, ou a primeira crise do multilateralismo, que é a invasão dos Estados Unidos no Iraque, em 2003, outros países, sobretudo a Rússia e a China, começaram a pôr em causa esta ordem mundial unipolar. Hegemónica. Exato. E estas duas... e este, se calhar, foi o primeiro momento em que, verdadeiramente, publicamente, estas potências discordaram com os Estados Unidos, na altura, estou a falar da administração Bush, e mais tarde houve um discurso muito interessante numa conferência de segurança muito conhecida em Munique, em que o presidente Putin vai lá presente e diz que não quer estar, em 2007, não quer estar sobre os auspícios e o controle de uma ordem ocidental hegemónica norte-americana. Depois, o que acontece? Nós temos a administração Obama, que tenta voltar
ao multilateralismo, tenta fazer um reset das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, a herdeira da União Soviética, e tem algum sucesso no início com o presidente Medvedev, faz alguns acordos interessantes, nomeadamente o Novo Start, e aliás, em Lisboa, na Cimeira de Lisboa da NATO, pela primeira vez a Rússia é considerada como um strategic partner, um parceiro estratégico, não é já considerado um adversário. No entanto, a partir de 2012 começam algumas desconfianças com o sistema de míssil que os Estados Unidos tentam impor na Europa, e os russos começam a pôr em causa... Há um dado que enfim, suscita alguma reflexão. É que se nós olharmos, pelo menos do ponto de vista público, do posicionamento público, nós vemos que parece haver mais empenho na ONU, na preservação da ONU, ou pelo menos menos críticas públicas em relação à ONU, por parte da China ou até da Rússia, do que por parte dos Estados Unidos atualmente. Quem aparece a vocalizar mais frequentemente de críticas a esta ordem multilateral e ao papel que a ONU pode ter, é, enfim, uma potência supostamente democrática, enquanto potências supostamente autoritárias parecem, apesar de tudo, estar mais, enfim, não terem atitudes tão críticas relativamente à ONU. Isto, de alguma forma, é paradoxal, não é, professor? É paradoxal porque, entretanto, como eu estava a explicar, com estas crises manipulares que aconteceram desde no início do século XXI, os Estados Unidos começaram a perder as rédeas sobre o próprio sistema que criaram, tanto na Segunda Guerra Mundial como no pós-Guerra Fria. Não houve uma estratégia muito definida, os Estados Unidos foram apanhados de surpresa, sobretudo depois da guerra do Iraque, em 2003, e eu acho que depois da administração Obama tentou reformar as Nações Unidas, mas eu acho que nesta altura já era tarde demais. E depois nós tivemos o advento do fenómeno, digamos assim, político de Donald Trump, que foi pôr em causa esta lógica multilateral, que na lógica de Donald Trump e dos seus aliados não pode ser usada como era anteriormente, porque, entretanto, nós temos uma grande competição entre os Estados Unidos e os outros dois, nomeadamente a China e a Rússia. O que fez com que tanto os russos como os chineses usassem um sistema que durante muitos anos privilegiou a hegemonia dos Estados Unidos, mas que, entretanto, com os seus aliados da Rússia e da China, começou esta preeminência dos Estados Unidos no âmbito deste sistema internacional multilateral, começou a diluir-se por várias razões, que agora é complicado estar a explicá-lo todas, e depois estamos nesta situação, ou seja, a Rússia e a China, e sobretudo a China, usa o direito internacional, produto e as agências das Nações Unidas como a forma de também superiorizar-se em relação às outras potências. É um jogo que, de alguma forma, portanto, compromete a própria viabilidade ou a eficácia das Nações Unidas atrás. Sim, porque, lá está, estamos num momento em que este alinhamento entre a China e a Rússia, que os Estados Unidos tentaram acabar, por exemplo, nos anos 70, quando garantiram a entrada da China na altura do governo comunista chinês no Conselho das Nações Unidas, porque até então estava em Taiwan. Desde esta diplomacia de Kissinger e Nixon, a realista, que levou, por exemplo, a China a aproximar os Estados Unidos a nível, pelo menos, sobretudo, de trocas comerciais, isto fez com que hoje em dia nós estejamos noutro patamar, e eu acho que os Estados Unidos estão a ter uma situação que não é favorável, que é a aliança entre a Rússia e a China, que neste momento tem um adversário comum, e isto faz com que, por exemplo, o Conselho das Nações Unidas esteja paralisado sensivelmente desde 2014. Efetuando algumas resoluções,
tem estado paralisado desde então, porque as grandes potências não estão de acordo, logo é difícil haver alguma... ser execuível ou ter uma eficácia este órgão, não é? Um voto de unanimidade, que é aquilo que o Conselho de Segurança, portanto, requer. Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Mariana Mortágua suspendeu o seu mandato de deputada, o único do seu partido, porque a flotilha com ajuda humanitária para Gaza se atrasou. Entre paragens forçadas ou nem tanto, a sua mensagem política dos últimos dias nada teve a ver com autárquicas, com presidenciais, com a crise na saúde ou com o elevador da glória. Importava mais garantir que os tripulantes da flotilha não andavam metidos em festas a pretexto da mais alta causa humanitária. E assim, a cada dia que passa, ficamos sem saber se Mariana Mortágua age com a razão de uma líder de um partido nacional ou com o improviso de uma líder de uma associação de estudantes. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.